Olá, meninas! Hoje é a minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja em Vitória da Conquista. Shakira, tira a sandália do pé que o papo aqui é santo. Muito obrigada, Ellen, pela sua recepção e pelo convite do Tira a Sandália nos Pés. E hoje aqui o papo é santo. Espero que seja de vida e edificação para todos os que nos ouvem. O título é Ver o Invisível. Compartilhe nas redes sociais, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e divulguem, compartilhe com os colegas, os amigos e todos os irmãos para que mais pessoas acompanhem o nosso canal. Amém? Hoje nossa conversa vai ser sobre ver o invisível. Quando a gente pensa em ver o invisível, chega a ser paradoxal se formos pensar pela lógica, né? Mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos que ver o invisível é um elemento de fé, é o que substantifica a nossa vida cristã. Não é um sentimento nem uma experiência, mas é o viver com o Senhor, é o que traz o objetivo ao subjetivo, é o que nos mantém firmes na presença do Senhor, esse elemento fundamental que é a fé. A fé, quando fala assim, ver o invisível, eu sempre me lembro daquele versículo de Hebreus, que fala assim, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, quando o Senhor criou todas as coisas, e Ele disse, haja luz pela sua palavra, a luz passou a existir. Então, tudo que há veio a ser visível do invisível por meio da palavra de Deus. E assim também é conosco na nova criação. Quando Deus falou, haja luz, dentro de nós houve luz. E tudo o que Deus fala, quando nós cremos, nós substantificamos isso. E passa a ser real na nossa experiência, Mas tudo vem a existir por meio da fé. É nesse sentimento mesmo, Shakira, de ver, o invisível, que a fé vai nos movendo, vai nos chegando mais próximos do Senhor. Dentro do universo, se a gente parar para olhar, tudo expressa o Senhor, expressa o Deus invisível. Em Romanos 1:20 fala os atributos do Deus invisível. E quando nós vamos vendo, o universo em si vai mostrando a soberania do Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós. E quando nós olhamos esse sentimento por intermédio da fé, é o que nos fortalece, é o que nos faz ver a palavra do Senhor e ter convicção das promessas dele. É verdade. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, Então, tudo o que as pessoas que seguiram a Deus, eles viveram por meio da fé, tornando visível o invisível. Me faz lembrar aquela palavra de Hebreus que fala assim, Moisés pela fé abandonou o Egito e não ficou com medo da cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. Então, na verdade, Moisés ele via aquele que é invisível. Então, existe essa esfera do invisível que é conectada a nós por meio da fé pela palavra de Deus, e também este que é invisível é o próprio Deus, Então, o próprio Deus é invisível. Então, Moisés era como que estivesse vendo o invisível, por isso ele viveu por meio da fé. É muito rico isso, Você vê o que é invisível. E quando a gente para analisar, é o que, um sentimento tão lindo da gente ver como Deus, que era inacessível, que era invisível, nos amou de tal forma que nós temos esse sentimento de fé, temos a oportunidade de acessá-lo através do Espírito, de nos enxergarmos ao Senhor. Verdade. É tão rico isso para nós. É verdade. É como que agora, Ellen, nós éramos cegos e agora passamos a ver. Então, a nossa visão ela é o que substantifica a verdade. Então, a verdade, ela sempre esteve lá como uma paisagem, Mas para com o cego é como que ela não existisse. Quando ele passa a ver, então ele tem a capacidade
de tornar real para dentro dele a paisagem que está fora dele, não é? Então a fé é esse dom de Deus que nos capacita a crer e receber o conteúdo de tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, tudo que Ele alcançou, tudo que Ele obteve, agora não está mais fora de nós, mas agora está dentro de nós. Então é esse dom que a gente recebe. Você vê no Novo Testamento, no ministério terreno de Jesus, Ele sempre curava as pessoas, né? Curava da cegueira para que pudesse ver, né? Curava da mudez para que pudesse falar, para que pudesse ouvir, porque a questão toda está nessa capacidade de substantificar, porque Deus já executou tudo, já fez todas as coisas, nós só precisamos trazê-las para dentro de nós por meio do ouvir de fé e do crer, aí elas passam a ser nossas, né? Isso é maravilhoso demais. Uma passagem que eu ganho bastante, assim, quando eu tô lendo a palavra do Senhor, que assim, quando a gente para analisar, foi o Senhor, né? A mulher do fluxo de sangue, meio a multidão, que está escrito no livro de Mateus, a mulher está lá no fluxo de sangue e ela não, assim, não vem com reservas até o Senhor. Ela não pensa duas vezes em encarar a multidão e tocar nas vestes do Senhor. E quando o Senhor vira para ela, o Senhor fala, a tua fé te curou. Então ela não foi com reservas ao Senhor. Ela foi assim, né, com a certeza de que Ele tinha a cura para ela. E essa fé foi que o Senhor, né, curou ela do fluxo de sangue. Eu acho tão rico essa passagem, porque meio à multidão, né, o Senhor sabia que o tocar dela no Senhor era diferente. Era um tocar de fé, um tocar, né, por intermédio do Espírito. Eu acho tão rico. É verdade. Essa mulher, ela creu e ela teve uma atitude de fé. A atitude de fé nos mantém conectados a Deus, né? Porque a fé, ela é pelo ouvir a palavra. Ela não está ligada com o ver. Esse ver é o ver do invisível, é o ver do crer. Porque o ver circunstancial, ele não é a fé. A fé não é o que vemos, é o que ouvimos. Esse outro ver é o ver do invisível, porque o que se vê na circunstância não é fé. Então, se ela tivesse parado para ver a condição dela, a situação dela, se ela ficasse para ver a circunstância das pessoas, da multidão que atropelavam ela e que ela não podia acessar a Cristo, ela não ia ter uma atitude de fé para tocar nele e concretizar nela aquilo conforme ela cria. Então a gente tem que ter o ouvir de fé, crer e manter a atitude da fé. Então é muito rico isso também, porque às vezes as circunstâncias querem mostrar para você o contrário do que Deus já falou para você. Então você deve aí manter uma atitude de fé, crendo no que Deus falou e não nos obstáculos que você tem pelo caminho. Outro servo do Senhor, os nossos antepassados, que deixou um legado de fé, foi Abraão, né? Que foi o pai da fé. Sim. E Abraão, ele creu na promessa do Senhor. Quando o Senhor falou para ele, eu farei de você o pai de muitas nações, Abraão não parou para analisar que a esposa dele era estéril, qualquer outra coisa. Ele creu no Senhor. E quando ele, assim, desviou um pouco dessa promessa do Senhor, quando ele teve Ismael, aí depois ele se voltou para o Senhor. Quando ele já tinha 99 anos, o Senhor veio até ele, né? Quando ele já não tinha forças mais nenhuma para ter um filho. Ele já não podia mais, né? Se fosse assim pela lógica, ele já não tinha como ser pai. Mas foi aí que o Senhor mostrou para ele que a fé faria com que ele ser pai, que ele seria o pai de muitas nações. Ele creu na promessa do Senhor. E é esse sentimento que nós devemos ter, né? Ao contrário de Ló. Porque se a gente olhar a vida de Ló, ele viu que Sodoma era uma cidade rica, que tinha muita coisa, que dava para produzir, mas ele não olhou que essa não era a promessa de Deus para ele. E quando nós olhamos pelo olhar da fé, nós vamos caminhando igual Abraão, sem saber para onde vai, mas firmes no Senhor, certo de que Ele vai nos guiar e nos levar à terra prometida, né? Ô Ellen, é pelo Espírito mesmo, sabe? Eu tive o mesmo sentimento que você. Quando falou em promessa, eu só me lembrei de Abraão.
Então, lá em Gálatas 3, ele fala que é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E todos os da fé, esses são filhos de Abraão. Então, quando Deus prometeu a Abraão um descendente, não tinha como, né? A mulher estéril, já avançada em dias, né? Mas ele creu nessa promessa e ele teve um descendente. E a promessa de Deus foi para esse descendente, que na verdade é Cristo, que Isaac é um tipo de Cristo. Então hoje, aqueles que creem em Cristo são filhos de Abraão, porque são os da fé. E muito rico, o versículo 14 do capítulo 3 de Gálatas, fala assim, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que foi que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu a Abraão um descendente e o Espírito. Então, pela fé, então essa foi a promessa, que foi muito antes da lei, né? Então, a promessa, ela foi ratificada, ela foi confirmada e não foi revogada. E ele teve o descendente, que na verdade é Cristo, e quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito prometido. Isso é maravilhoso, irmã. Isso não é nada material. Isso é a promessa do descendente, do Espírito que nós recebemos. Essa é a grande promessa, né? É esse legado imenso que nós temos no Novo Testamento, que é o Espírito prometido. E quando o Senhor se apresenta a Abraão, ele fala que é o El Shaddai, né? O Todo-Poderoso suficientemente. Então, Abraão foi assim agraciado por Deus, e nós também hoje, nós somos agraciados por intermédio de Cristo, nesse sentimento de ter um Todo-Poderoso que supre todas as coisas. Sim. É o nosso mover, né? É verdade. Que o Senhor cuida de tudo para nós. É tão bom saber assim, ai, como é bom ter alguém que vai cuidar de tudo para mim. E nesse intermédio da fé que nós cremos e acreditamos. A gente vê não, mas nós cremos, nós temos aquela promessa no nosso coração quando nós recebemos o Senhor. É verdade. E quando se fala em promessa, Ellen, e fala-se em Cristo, fala assim, porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele em Cristo o sim. Por ele, também por ele é o amém, para Deus, para a glória, por nosso intermédio. Então, é por intermédio da fé com a qual nós cremos em Cristo que Deus executa a sua promessa, porque em Jesus estão todas as promessas de Deus. Jesus é o sim e é o amém de Deus, mas nós precisamos crer. Então, quando nós ouvimos essa palavra transmite o próprio Cristo, tudo que ele é, tudo que ele fez, tudo que ele alcançou, tudo que ele obteve por meio do Espírito para dentro de nós. Então, nós temos em Cristo sim o amém das promessas. Sabe o que fez lembrar, Shakira, aquela velha história que a gente escuta falar da vida da igreja, de que os irmãos se reuniram para orar e só uma menininha levou o guarda-chuva. Então, quantos de fato creram que iria chover? Quantos de nós estamos crendo, né? Assim, acreditando e firmando a nossa fé nessa promessa do Senhor. É verdade, né? Porque o crer não é receberei. O crer é recebi. Porque, na verdade, todas as coisas já foram concluídas, né? E elas estão nesse invisível. Então, quando você recebe a palavra e crê, você já recebeu, porque já está pronto, né? Então, crer é receber. Então, a gente precisa apossar-se da fé, né? Ter a palavra, porque crer é crer na palavra e apossar-se da palavra. Então, crer não é receberei. Quando eu falo, vamos ver, Deus é que sabe, vamos ver se eu vou receber, isso aí já não é fé. A fé eu já recebi. A salvação mesmo, nós a temos. Na verdade, não fomos salvos, mas já somos salvos, né? Porque é algo concreto na nossa fé. Nós já recebemos.
É igual assim uma imagem. A imagem é uma verdade fora de nós, mas quando você recebe por meio da sua visão, ela já está dentro de você. Se eu falar um fogão, você já sabe o que é, ela já está dentro de você, porque um dia você viu. Então, quando eu falo as coisas espirituais por meio da palavra e você crê, elas são suas. Nossa, né? É tão bom saber que nós temos essa promessa. Eu acho que da vida cristã, assim, o que nos alegra cada dia é saber que nós temos uma promessa, que nós pertencemos a este lugar, nós pertencemos a este Cristo, que é tão bom, né? Quando eu fui ler a biografia de John Wesley, ele fala que quando ele veio da Inglaterra, ele viu que ele faltava alguma coisa no viver dele, que ele tinha um viver, uma fé de servo. Mas quando ele foi ganhando o Senhor, foi desfrutando do Senhor, ele viu que ele também tinha uma fé de filho. Eu achei isso tão rico, assim, no nosso ver, porque o filho, ele confia no pai, ele tem a certeza que o pai está cuidando de tudo, tudo que o pai fala, a gente costuma abraçar e vir sem reservas, né? É verdade. Essa fé, assim, de crer e falar, e a questão também dessa paternidade, eu me lembro muito de José. José, ele teve uma visão e ele creu no que ele viu. E porque ele creu, ele falou. Ele falou segundo a fé que ele recebeu. Nós também cremos, por isso é que nós falamos. Você vê que depois que você creu em Jesus, você fala essa fé. Você professa essa fé. Então, por meio, nós falamos daquilo que nós cremos. Então, José nem tinha experimentado essa fé que ele recebeu por meio dessa visão que ele teve, não tinha se concretizado nele, mas um dia se concretizou. Mas ele já tinha recebido, tanto é que ele falou o que ele creu, né? Então, nós somos filhos de Deus pela fé e nós recebemos o Espírito, então por isso nós falamos. Nós falamos o que cremos. Muito mais, né, do que experimentamos. Porque primeiro vem o fato, depois vem a fé e depois vem a nossa experiência. Então a gente deve estar olhando para a palavra de Deus, olhando para o Senhor. Aí nós cremos e a nossa experiência segue isso aí. Em 2 Coríntios também faz lembrar, né? 2 Coríntios 5:7 fala: andamos por fé e não pelo que vemos. É esse sentimento, né? De nós andarmos pela fé. É verdade. Olha, Ellen, você sabe o que me lembra? Muito aquele hino do Grupo Primícias que compartilha, assim, eu acho demais, assim, a felicidade do compositor, sabe? E fala assim, aquele hino fala andando sobre o mar, né? Que não por vista, mas por fé, nós seguimos o Senhor e nós o amamos sem o ver e nós exultamos só ao crer. Aí ele fala assim, visto que o Senhor dissera vem, não há o que duvidar, porque a fé vem pela palavra e está contida nela está. É muito rico, o conteúdo da fé é a palavra de Deus. Aí você recebe o conteúdo da fé, que é a própria fé e que é o próprio Deus, né? Desde que nós tenhamos seu falar, tão só devemos crer, não olhando as incertezas, mas sobre as incertezas sempre é que vencer. Todo justo viverá por fé, quão belo é tal viver, e feliz daquele que não viu e ainda pode crer. Tudo é possível ao que crê, nos diz o Salvador, ou andemos sobre as águas sem temor. Esse hino é muito desfrutável, que ele fala que não é por vista, mas é por fé, que nós seguimos e amamos o Senhor. A única coisa que precisamos é ter o seu falar. Porque a fé não é algo supersticioso, não é o aperfeiçoamento da nossa vontade, não é autoajuda, não é pensamento positivo, não é o que a gente quer. Mas nós cremos na palavra. Então nós temos a palavra de fé e o ouvir de fé, aí nós temos a reação a isso e isso é a nossa fé. Eu amo muito esse hino. Esse hino é maravilhoso e muito desfrutável, Eu ainda não tinha conhecido esse hino, mas amei. Pois é, ele é daquele CD, O Semeador, do Grupo Primícias. Ele é muito bíblico, né? Ele fala muito da verdade da Escritura.
que é dessa maneira que funciona, sabe, Ellen? A gente olhar pelos olhos da fé o Senhor e não circunstâncias externas. Ele mostra muito que Jesus de madrugada, ele apareceu aos discípulos sobre o mar e em meio ao medo, Pedro quis se achegar a Deus, né? E a palavra do Senhor foi firme, vem Pedro. E Pedro andou ali com aquela fé, mas depois ele olhou para os ventos e a fé desvaneceu. Mas ele grita o Senhor e o Senhor o socorreu. Aí há uma afirmação para a gente ter um viver de fé, não olhando as circunstâncias, né? Que elas querem nos tirar da fé. E se nós pararmos para analisar, Shakira, diante do cenário atual, de tudo que está acontecendo, tantas incertezas ao nosso redor, e quando nós olhamos para o Senhor, a gente fala assim, eu tenho uma certeza no Senhor, que independente da circunstância que o mundo está, independente de como estão as coisas, nós temos o Senhor, nós temos a fé e a promessa que o Senhor nos deu. Eu acho que isso, quando tudo está desabando na nossa cabeça, eu vi uma mensagem no livro Fundamento da Fé Cristã que fala assim, que Cristo deve ser o nosso chão, porque nós temos a mania de dizer, né? O meu chão, quando acontece alguma coisa, meu chão desabou, eu não estou sentindo nada, eu perdi o chão. Mas quando Cristo é o nosso chão, nós estamos firmados, independente das circunstâncias ao nosso redor, nós estamos firmes ali. É verdade, é isso aí, Ellen. Exatamente, é por meio do que ouvimos e não pelo que vemos de circunstâncias externas que nós colocamos essa âncora, né, na nossa alma, né? Ela é segura e firme, né? Essa âncora, ela é segura e firme, graças ao Senhor. A senhora falou sobre Pedro e eu lembrei daquela história de Pedro que está em Atos 12, que fala assim, Pedro estava na prisão quando a igreja, né, uma parte que eu ganhei muito nesse versículo fala assim, a igreja estava em constante oração, em fervorosa oração, em algumas versões vai estar. Quando um anjo veio até Pedro na prisão e quebrou tirou as algemas de Pedro, e Pedro passou pelo primeiro guarda, passou pelo segundo, e assim ele foi. É tanto que lá na Bíblia fala que Pedro, ele ficou sem entender, achando que era uma visão, um sonho, mas ele viu que aquilo era real para ele, porque o Senhor tinha propiciado aquele momento, né, de fé, porque ele creu enquanto a igreja orava. Agora é impressionante esse episódio, viu? Que a menina, a criada, quando Pedro bate lá no portão, ela foi atender, quando ela viu Pedro, ela não acreditou, nem o portão ela abriu. E chegou noticiando na casa, para os irmãos estavam orando. É igual o caso que você falou da menininha do guarda-chuva. Todos oravam para que chovesse, mas a menina levou o guarda-chuva, porque ela creu que na oração que o Senhor atenderia, e ela já foi com o guarda-chuva. Ninguém levou o guarda-chuva. Então ninguém creu, né? Então aquela menina, ela nem acreditou que era Pedro. Estava todo mundo na sala orando pela libertação de Pedro. Aí Pedro chega, ela, não pode ser Pedro. Aí correu, aliás, ela corre para falar. Aí alguém na sala falou, não é ele não, deve ser o anjo dele. Mas era Pedro que o Senhor foi lá e libertou. Então, quantas vezes a gente ora pela libertação de alguém e a gente mesmo não crê que essa pessoa é liberta por meio da palavra, pela fé, né? Gente, nós precisamos crer na palavra de Deus, né? É muito interessante esse episódio. Que os irmãos estavam orando, é como a menina, o pessoal que não levou o guarda-chuva. Exatamente. Então, muitas vezes, nós não levamos o guarda-chuva. E às vezes... Mas nós precisamos crer e receber o que Deus já prometeu. E às vezes, minha irmã costuma dizer muito, assim, ela fala que às vezes a gente coloca na mão do Senhor, fala, eu confio no Senhor, já criei, já recebi. Só que no primeiro estado, a gente fala, não, será? E fica nessas incertezas do nosso coração. Assim porque às vezes a nossa vida da carne, a nossa vida do velho homem, né, acaba ganhando razão nessas dúvidas que nós temos. Porque aonde há fé não há dúvidas.
Porque se nós temos a certeza, não tem por que duvidar do que Cristo já nos prometeu. É verdade. Agora tem uma palavra que nos encoraja, sabe, Ellen? Fala assim, 1 Timóteo 4,6 fala que nós, expondo essas coisas aos irmãos, nós seremos bons ministros de Cristo Jesus, alimentados com as palavras da fé. Então, aí quando a gente torna a cambalear, tipo Pedro, quando estava andando sobre o mar, vem o Senhor e torna-nos nos socorrer, né? Na fragilidade humana, né? E aí o Senhor nos alimenta de novo com as palavras da fé. Então, quanto mais ouvimos, mais cremos. A fé, ela vem pelo ouvir de coração a palavra de Cristo. Mas nós devemos tirar todos os obstáculos e receber positivamente a palavra do Senhor para alimentar a fé. Então, quando a fé enfraquecer, o que precisamos? Da palavra. E essa palavra, ela vem na escritura, vem pelos irmãos, na comunhão, na oração. Então, a gente deve se achegar à palavra para a fé ser alimentada. E quando olhamos para Abraão, né, voltando a Abraão, a gente para analisar que ele foi ao Senhor como todo suficiente. Ele só precisava desfrutar de Cristo. A gente precisa desfrutar do Senhor, orar, invocar o nome do Senhor, ouvir os hinos. Tá em um só espírito, né? É verdade. Pois é, a gente já tem assim, tipo a faca e o queijo, né? Que a gente tem o espírito, né? A gente tem a palavra nas nossas mãos, né? A gente tem o nome do Senhor, a gente tem os irmãos, né? Tem a oração, tem os hinos para a gente desfrutar, como foi esse que eu estava falando aqui, e tantos outros que falam da fé, né? Então, isso tudo nos alimenta, nos encoraja e torna a estimular, porque a fé está dentro do nosso espírito. Então, você exercitando o espírito, você concretiza a fé, né? Porque a fé é tudo que Deus é, mas conforme eu vou crendo com o meu coração, vai entrando dentro de mim e fortalecendo a minha fé. É tão bom, né, Shakira? É tão bom, né? Essa esfera da fé, essa esfera espiritual é que nos sustenta nesse mundo, né? É o que eles falam assim, eu tenho a certeza de algo. É tão bom pertencer. É muito rico. Pois nós estarmos nessa esfera. E é bom demais. Porque é o que nós temos de fato, porque no mais nada é seguro, né? Em quem vamos confiar, né? Mas nós temos essa certeza, essa convicção da palavra de Deus, que é a verdade. E essa verdade nós trazemos para dentro de nós por meio da fé. Isso é maravilhoso, isso é precioso, isso é abundante e rico. Graças ao Senhor. É tão bom, né, Shakira? A gente fica maravilhado numa conversa sobre fé, quando a gente vê tantos custos o Senhor nos deu, a vida da igreja, tanta coisa para nós podermos se achegar a Ele, acessarmos por intermédio da fé. É tão bom isso, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, que nos faz ver o invisível. Ver o invisível. Ellen, falando sobre isso, eu me lembrei de 2 Reis, que fala sobre a história do moço de Eliseu. Eliseu era um profeta e tinha um moço, o escudeiro dele, Geazi. Então, eles estavam num conflito de guerra e o menino ficou amedrontado, falou: o que nós faremos? E Eliseu tranquilamente, né? Porque ele via o invisível. Aí o moço ficou muito assustado, porque viu muitos do exército inimigo chegando e encurralando eles. Aí o que Eliseu fez? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que ele veja o invisível. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, muito mais eram os que estavam com eles do que aqueles que estavam no exército inimigo. É como a palavra fala: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Eliseu estava tranquilo, por quê? Porque ele estava vendo. Aí o menino viu também o invisível. E ele ficou, aí ele ficou descansado na fé.
porque ele viu o invisível, né? Então, ver o invisível nos mantém na fé. Agora, ver circunstância faz a fé desvanecer, né, Ellen? Em Hebreus 11, fala bem assim, Tiqueira, ora a fé, essa é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A A prova. Foi assim o que ele precisava ver, né? A fé é verdade, a fé é a é a prova. prova que não... Porque ninguém demove daquilo que você creu. Aquilo que você creu já está dentro de você, não tem mais como sair. É igual essas fotos que a gente tira no celular, né? Entrou ali, já está lá dentro, né? Agora, a paisagem, a verdade, é igualmente precioso, está disponível a todos. Mas se você não tirar a foto, não te pertence, né? Não está com você. Mas se você tirar, é sua. Verdade, isso aqui. Tirou a foto nossa, não... E tá ali, né? Tá ali. Muito bom. Tá ali. Então você já recebeu a redenção, você já recebeu a promessa, você já recebeu Cristo, você já recebeu essa certeza que lhe faz feliz, lhe faz alegre, lhe faz abençoado, lhe faz descansado, né? E quanto mais você precisar, você tem a palavra para alimentar. Que rico. Na minha experiência com o Senhor, Shakira, foi muito assim, né? O Senhor ter guardado, e principalmente mesmo da fé, porque quando eu conheci a vida da igreja, eu não conhecia ninguém, eu, né, nunca nem tinha ouvido falar da vida da igreja. E o Senhor, por intermédio das redes sociais, do Instagram, assim, que a igreja compartilhou uma mensagem, e o Senhor já me deu a visão da igreja. Eu acho que foi, assim, a fé brotando em meu coração, de eu crer na visão da igreja, crer que eu pertencia àquele lugar. E hoje, graças ao Senhor, estamos fundamentados, né, na vida da igreja. É verdade. Você encontrou alguém que pregasse a fé, que é o conteúdo do que tudo que está disponível por Deus, o próprio Cristo, todas as suas realizações. Você teve um ouvir de fé e você teve um coração crente. Porque com o coração é que crê. Porque todas as pessoas poderiam receber, mas nem todas têm este coração de crer nessa palavra e recebê-la. Então, esses obstáculos é que tornam impraticável, né, a pessoa receber a fé, porque é com o coração que se crê. Então, você já tinha esse coração também de crer, né? O Senhor te escolheu e você ouviu a pregação, creu e recebeu e pertence. Aí o Espírito Santo, ele concretizou em você, segundo a palavra que você ouviu e segundo a fé que você recebeu. Aí hoje a sua experiência é essa, de você viver o que você creu. E se eu fosse... Você vive hoje pela fé. E o apóstolo Paulo já fala, né? Vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que versículo rico para nós. Pois, muito rico. Esse versículo, inclusive, ele é assim, normalmente fala-se pela fé no Filho de Deus, mas no original é do Filho, porque a fé verdadeira é essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa fé é do Filho, não é apenas nele, mas é dele. Porque senão qualquer outra coisa poderia ser fé. Superstição não é fé, pensamento positivo não é fé, autoajuda não é fé, o aperfeiçoamento da nossa vontade não é fé, porque a fé é crer na palavra, e a fé está contida na palavra, e a fé é do Filho e é o próprio Filho. Então, todas as outras coisas, não são a fé. Então, a fé que recebemos, ela é pela palavra de Cristo. E todas as outras coisas não são a fé. Então, você recebeu a fé, porque você ouviu a pregação e você foi salva e vive por meio da fé. Então, Deus, ele ama esse que vive por fé, porque ele falou, o meu justo viverá e terá vida pela fé. Porque se nós formos olhar pelos obstáculos da vida da carne, os obstáculos diários, né, da nossa natureza caída, a gente nunca se chega ao Senhor, né? É por intermédio mesmo da fé.
que o Senhor nos chama. Eli, eu não sei se você tem acompanhado, aliás, eu creio que você tem acompanhado as palavras proféticas ultimamente. Irmão Pedro Dong, agora na conferência, você viu o caminhãozinho que traz a fé? Ele mostrou, né, a fé como o invisível. Aí tem um caminhãozinho que traz a fé para dentro da fé da pessoa. Então, aquele caminhãozinho é a palavra. Então, a palavra de Deus, ela transporta Deus para dentro de nós, por meio do ouvir e do crer. Então, o que você recebeu na pregação foi o elemento de Cristo para dentro de você. E hoje você vive por meio do elemento de Cristo dentro de você. Então, aí, esse Cristo dentro de você, ele reúne, ele ora, ele fala, ele prega, ele oferta, ele ama a comunhão com o Senhor, trouxe você para essa live do Tira a Sandália dos pés, né? Então você está vivendo pelo meio do elemento de Cristo que entrou dentro de você. Isso é maravilhoso demais. Amém. Chiquinho, o papo tá tão bom que se eu pudesse ficava aqui a noite toda falando com a senhora, a gente amanhecer o dia, porque é tão bom falar, né, da fé, ver o invisível, foi esse papo que nós tivemos. Então, todos os irmãos que participaram, que estão assistindo, vão ver que esse sentimento tão rico que o Senhor colocou em nós, que todo mundo que estiver assistindo também veja o invisível, sejam alcançados pelo Senhor por intermédio da fé. Foi tão bom te receber, Amém. Foi tão legal. Mas agora nós vamos começar a tag da semana. Então, hoje a tag da semana é bate-bola jogo rápido. Como que vai funcionar? A produção vai falar uma palavra e nós vamos ter que compartilhar uma experiência. Pode ser nossa ou pode ser de alguém que a gente tenha ouvido falar, ouvido sobre essa experiência. Mas antes de começar a tag da semana, nós vamos deixar o seu like, compartilhar e interagir no chat. É muito importante para nós saber o que você tem achado, a comunhão entre os irmãos que estão nos acompanhando pela internet é extremamente importante. E nos seguir nas redes sociais, viu? Fica aí a dica para vocês não se esquecerem. A primeira palavra é galardão. Galardão. Vamos lá, o galardão que o Senhor nos entregou. Eu acho que foi essa comissão que nós tivemos de fazer o Tire a Sandália. Eu acho que foi um galardão que o Senhor entregou em nossas mãos de levar. É verdade. Através, né? É verdade. Das eu redes concordo sociais. Com você. Eu concordo, viu, Ellen? Porque às vezes a gente pensa assim, que nós vamos servir para receber o galardão. Na verdade, o galardão já é servir. Servir já é o privilégio, né? O privilégio de servir, o galardão de servir. Porque tem um hino que fala de sacrifício, jamais faleis. Mas é um privilégio para nós e já é a nossa honra servir o Senhor. Então, o galardão já é o que temos, viu? A segunda palavra é confiança. Então, eu vou compartilhar a minha experiência. Confiança, né? Quando a gente para pensar em confiança, eu acho que eu falei para a senhora, quando eu criei na palavra do Senhor, né? Quando eu recebi o Senhor, a confiança, né, que eu tive de que eu pertencia àquele lugar, que eu pertencia à vida da igreja, eu tinha a plena convicção, a plena confiança que ali era um lugar, que ali eu ia ser cuidada, que ali o Senhor tinha colocado, né, um lugar para que eu pudesse crescer em vida. Eu tinha essa confiança no meu coração de que eu estava no lugar certo. Pois é, e a confiança, ela vem muito de você conhecer a pessoa que lhe prometeu, não é? Então, por que nós confiamos em Jesus? Porque nós conhecemos Jesus. A gente sabe que o Senhor nada fará para nos prejudicar. Então, essa confiança, na verdade, vem dele, não vem de nós. Porque você já pensou se uma pessoa qualquer, uma pessoa que não é digno de confiança, me prometesse alguma coisa, eu não confiaria. Então, todos esses anos a gente tem confiado na palavra de Deus, porque a gente conhece a pessoa que está prometendo, né? Então, a confiança é muito de Deus e não nossa. A gente confia porque Ele é confiável mesmo.
Né? Então, quantas experiências a gente já teve de confiar no Senhor, de ficar parado e ver o grande livramento do Senhor, e o Senhor realmente é muito digno de confiança. A próxima palavra é aliança. Aliança é que nem, né, a aliança, se nós pararmos para ver, né, é a promessa de salvação para nossa casa, para nossa família. Eu tenho, assim, colocado isso muito diante do Senhor, para que o Senhor ganhe a minha família, ganhe a minha casa, né, porque fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu creio nisso, eu tenho, né, aquele sentimento que a aliança que o Senhor tem não é só comigo, é com os meus também. É verdade. E uma aliança, Ellen, você vê que ela tem um sentido de eternidade, né? Você não sabe onde começa uma aliança e onde termina uma aliança. Assim é a aliança de Deus, né? É esse elo que Ele tem conosco para sempre, eternamente. Então essa é a nossa aliança com Deus e a sua aliança conosco, que Ele cumprirá a sua palavra. A próxima palavra é justiça. Quantas vezes a gente, né, se depara com uma situação e que a gente pensa assim, ali eu vou ser injustiçada, eu vou, né, passar por um momento de dificuldade. Às vezes alguém tenta tirar algo de nós, né? Eu já passei por isso, assim, de ser injustiçada por algo, mas eu confiava na justiça de Deus. E quando a gente termina a situação, Deus vai e mostra que a justiça dele era comigo e que não adiantava o que estava acontecendo, as injustiças ao meu redor, mas que Cristo tinha a justiça para mim, assim, que Cristo ia me honrar, ia estar comigo, entendeu? O nosso juiz maior é o Senhor, né? Que cuida de todas as nossas causas. Inclusive, esse tema de hoje, a gente falou muito da fé, a fé na justiça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa fé, ela não é na nossa justiça, mas é na justiça de Deus e do Senhor. Então, sempre a gente se apega nessa justiça, né? Não na nossa, mas na dele. Agora, a última parte, para poder encerrar essa conversa maravilhosa com Tia Kira, é as pepitas da semana, que é as nossas sugestões de livros, de versículos, de louvores e hinos, para deixar durante a semana no Desfrute dos Irmãos. Eu vou começar com minhas pepitas da semana. Eu trouxe aqui um livro que fala sobre fé, o Heróis da Fé, né? Eu acho que é um livro bastante conhecido dos irmãos, o Herói da Fé, né? Que vai contar a vida de irmãos que deixaram um legado de viver pela fé, né? Assim como a Bíblia fala, pela fé Abraão, pela fé tantos outros, hoje nós temos pessoas, assim como nós, que viveram e andaram pela fé e deixaram um legado. Outra sugestão que eu trouxe foi O Fundamento da Fé Cristã, que é um livro da vida da igreja, da editora Árvore da Vida, que eu estou desfrutando durante a semana e tem sido riquíssimo para mim, né? O que fundamenta a nossa fé cristã. Tá tudo aqui escrito e é uma pepita para nós mesmos. De louvores, eu trouxe aqui como sugestão 3 hinos. Um hino que eu gosto muito, assim, é um hino bem antigo, igual os irmãos falam, um hino raiz. É um hino de 1997, que era da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, que fala Rompendo em Fé, que vai falar justamente desse sentimento, que ainda que cada vez que a nossa fé é provada, nós temos a chance de crescer um pouco mais. Então eu acho que é esse sentimento, e nós vamos rompendo em fé. Outro hino que eu gosto muito, é quando eu conheci a vida da igreja, conheci os irmãos, foi logo o hino assim, da conferência de jovens daquele período, que foi o S28, que fala pela graça chamado fui, que vai falar justamente desse chamamento pela fé, né? Chamado antes da gente nascer, o Senhor já tinha um propósito para nós, uma promessa desse chamamento. E um outro hino, assim, que eu tenho desfrutado, sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir um hino ali no Spotify, alguma coisa, eu sempre vou desfrutando desse hino, que é o S47, que fala, o jovem diferente serei. Que nós sejamos esses jovens diferentes. O hino tem uma mensagem que fala assim, o mundo hoje quer me oferecer 1000 coisas para me afastar de Deus, mas fujo, outro sim das paixões da mocidade.
me volto a Deus e invoco o seu nome. Eu acho que para nós jovens é ser esse jovem diferente, que invoca o nome do Senhor, que conhece o Senhor. E como versículo, eu trouxe o versículo de Gálatas 2:20, que fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo lá pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora eu quero ver as perguntas da senhora, Tia Kira, o que trouxe para nós durante a semana? Olha, eu trouxe Vida Cristã Equilibrada, que é um livro de Watchman. Vocês podem procurar onde ainda possa ter. O Sentido da Vida também, de Watchman. Eles todos falam da fé, né? E o capítulo 11 de Hebreus, que quando se fala de fé, a gente não pode esquecer do capítulo 11 de Hebreus, né? Que fala tudo de fé. E Gálatas 3, de 6 até 29, que mostra a promessa feita a Abraão, né, do descendente, e que nós recebemos pela fé o Espírito prometido, que é bastante importante você se misturar com essa palavra. E também de hino, esse hino Andando sobre o Mar, do CD O Semeador, do Grupo Primícias. Também tem aquele Simplesmente pela Fé, do C10. E a fé, ela vem somente por ouvir, ouvir de coração a palavra de Cristo, que é o S2. E tem o S87, que fala que a intenção de Deus é que o seu Cristo seja infundido em todo o meu coração, né? Que é o dispensar da fé. Então é isso aí, as pepitas que eu tenho para vocês. Maravilha, vamos desfrutar durante a semana. Então, Tia Kira, eu quero agradecer a senhora por ter aceitado esse convite, de ter participado conosco do Tire a Sandália. Foi muito bom receber a senhora aqui no canal. Sinta-se abraçada por nós. Amém. Eu é que agradeço, Ellen. Fiquei muito feliz com o convite, também com essa conversa tão agradável com você e desfrutando dessa fé do Filho de Deus maravilhosa, dessa palavra santa, desse bate-papo santo, e eu fiquei bastante agradecida por isso. Um privilégio. Obrigada, minha amada. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigada. Jesus é o Senhor.